Voida, assim, as pessoas que estão próximas da senhora, né? Gostam muito de estar na presença da senhora e tudo. E a primeira dor que a senhora teve foi em 89, né? Foi. A senhora pode contar pra gente o que que aconteceu? Então, você tinha nascido, né, dia 3 e o Marcos, o meu filho, o Tutui, ele tinha ido para o Anã, justamente no dia 3, o dia que a neguinha nasceu, né? Aí ele ficou lá, 3, 4, 5 e 6, ele ia voltar. Aí ele estava saindo já, arrumando as coisas para vir embora, e estava andando. Cada uns fala um jeito, mas que ele estava andando na beira do rio e teve o banco de areia, né? Banco de areia. Aí ele estava mais um colega e eles afundaram os dois. O colega conseguiu voltar e ele não. Qual era a idade dele? Ele estava com 24 anos, né? Aí ele não conseguiu voltar. E ele tinha feito direito, igual a neguinha, né, neguinha? Na, na, na época era faculdade católica, não era PUC. Aí a formatura dele, ele morreu em agosto, seria em novembro, como foi em novembro, né? Aí os colegas dele pôs homenagem para ele, me convidaram e eu fui na formatura dele, que foi lá na Matriz, na Igreja Matriz Amigos. Inclusive também tem uma placa lá na Faculdade Católica que tem o nome dele, tem. Homenagem que prestaram a ele. É, Como foi para a senhora estar nesse momento lá que ele estaria e, né, por motivo de falecimento, ele não estava? Como foi para a senhora estar lá? nossa, é muito difícil, a gente foi, e eu, meu marido. Ele estava, como ele trabalhava para o doutor Íris, ele estava no caminhão dele na época. Ele teve um tempo trabalhando no caminhão. Aí ele estava indo para a Britânia e ele capotou o caminhão na, no dia 5. Aí no dia 6 o Camargo morreu, né? Faleceu. Aí ele não estava em casa, não tinha comunicação, não tinha como comunicar. A única coisa que tinha que fazer é esperar ele voltar mesmo. Ele ia voltar naquele dia. Aí ele chegou e viu que tinha muita gente em casa. Ele pensou que foi por causa ele tinha capotado o caminhão. Alguém soubesse. Não sabia que era o Marcos que tinha falecido. Aí ele chegou, o doutor Iris, a dona Iris já arrumou, mandou bombeiros, tudo, porque o bombeiro tinha vindo embora no dia 30. Fica o mês de julho. Como foi dia 6, né, não tinha mais. Aí mandou o bombeiro, sabe, para ajudar e a gente foi para lá. E ficou lá no domingo, segunda, e aí achou ele terça. Aí eu ficava o tempo inteiro lá à beira do rio, lá, sabe, olhando. Voida, mas a senhora tinha esperança de encontrar Tinha, ele vivo? apesar que já 3 dias, né? E eu e ele, a gente tinha uma mania de beber coca. Até hoje eu bebo coca. Já o Márcio fica me vigiando, meu filho, bebo coca. Aí eu peguei, sempre a gente bebia coca. Ele passava, eu tinha uma lanchonete, e nós bebíamos a metade de uma coca e ele a metade, o Marcos. Aí eu falava para ele, fica aí um pouquinho olhando a lanchonete para eu fazer comida. Aí eu ia almoçar no domingo quando eu soube da notícia. Veio um colega dele, falou com o Hilton, meu genro. Aí quando eu saí assim, que eu falei com o Hilton baixou a cabeça, aí eu notei que ele estava chorando. Eu falei, o que aconteceu? Ele falou, um acidente com o Tutui. Eu pensei que fosse acidente de carro, sabe? Não. Aí não comi, né? Porque já fiquei assim. Aí isso passou domingo e eu só lá na beira do rio, não comia nada, segunda, nada, sabe? Voida, e bateu aquele desespero? Ou a senhora manteve essa plenitude toda? Porque Fazia aquelas promessas e o rapaz que eu ficava na casa dele, o Nivaldo, e a mãe do Bidon, que mora lá em Aruanã.
Aí eu ficava, eles tentavam que eu comesse nada. Aí um dia eu estava sentada lá tem as calçadas, né, lá do Rio, que dá no Rio. Estava sentada lá e eu falei assim, eu quero uma coca. Gente, saiu todo mundo correndo, trazer essa coca para mim, porque eu não tinha comido nada, não tinha nada. Aí eles trouxeram a coca. Eu tomei a coca, que é as coquinhas. Aí me falaram assim, a Marta está chamando a senhora no telefone. Aí eu subi a escada, fui lá na pessoa onde a gente estava, subi outra escada, aí fui atender, que era na época nem existia, fui atender o telefone. Ela falou, mãe, o que você está cansada? E eu falei, não, porque eu subi a escada correndo. Aí ela falou assim, mãe, vem embora. Queria que a senhora viesse embora, tá? Eu e o Márcio, que é o pequeno aqui, a senhora vem embora. Já ficou muito tempo. Eu falei, então tá. Já que você quer que eu vou embora, eu vou. Eu vou embora, tá? Aí, nisso que eu tô descendo, uma pessoa veio falar. Falou assim, achou ele. Uai, como que achou? Eu tava lá na beira. Não achou, foi avisado em Goiânia que achou o doutor, o Marcos. Aí eu falei, então sei onde que é. Aí eu voltei para lá, onde eu estava. Ele apareceu ali do meu lado, onde eu estava tomando a Sério, coca. doida. Nossa. E ele caiu, o interessante, ele caiu no Araguaia, né? E ele apareceu no Rio Vermelho. Porque o Araguaia e o Rio Vermelho, eles encontram. Tem até a divisa da água. Porque do Araguaia é bem mais claro, né? Aí ele apareceu ali. Por isso que ele veio no. Aí quando, assim, vem no Araguaia, né? E encontra o Rio Vermelho. Aí quando eles pegaram ele, colocaram lá numa praiazinha, aí de longe eu vi, tá com short vermelho, esse short ele não usava essa sunga, essas De coisas. banho, aquele molinho. Eu vi de longe ele com short vermelho. E o que a senhora sentiu, Vaida? Nossa, demais. Aí assim, ó, dizendo eles que ele estava perfeito. Aí quando tirou da água, ele inchou. Aí eu não vi, né? Já levou para o hospital, tudo, aí eu não vi. Mas a Mas, senhora, qual que foi assim a sensação, a hora que a senhora viu do outro lado ele com a bermudinha vermelha? nossa senhora, foi muito triste. Mas eu consegui a controlar, sabe? Então ela teve sabedoria nesse momento É, para lidar com isso, né? Porque a senhora já vinha preparando o coração já para o pior. nossa senhora, é muito difícil. E como eu já estava ali há 3 dias, eu resolvi, falei para Maria Marta que eu vinha embora. Uhum. Aí, isso foi um dia antes, e eu fiquei à noite lá olhando, que eu estava o rapaz lá, um sobrado, aí eu fiquei à noite assim, olhando para o mar, e para o Araguaia, aí eu conversei com ele, eu falei, Tutui, eu vou ter que ir embora, a Marta chamou, que eu estava precisando de mim, a Marta e o Márcio, que é menorzinho, né? Eu vou ter que ir embora, você dá um sinal. Onde você está, como você está. Aí foi que no outro dia ele apareceu lá, do lado de mim, Nossa. né? Forte, né? Apareceu lá do lado de mim. E uma coisa que eu ia falar assim, essas mortes que eu tive, essas perdas, tudo, eu amei muito essas pessoas, muito. Então, é assim, o que eu tenho assim, de bom, que eu amei muito. Não teve nenhum sentimento, né, de arrependimento de algo que a Não, senhora deixou de fazer nesse amo tempo, até né? hoje. O Marcos, a Maria Marta, né? Minha mãe depois faleceu, meu irmão, né? A Maria Marta foi depois de quanto tempo que a senhora perdeu o seu primeiro filho? Ela foi em 90, ele morreu em 89, ela adoeceu em 91, porque ela descobriu um câncer no ovário, né? Descobriu, fez cirurgia, fez tratamento, quimioterapia, e ela nunca chorou, muito forte ela também, né? Aí um dia a gente ia para o encontro e ela estava
lavando o cabelo. E ela tinha quantos anos? 27. Aí ela estava lavando o cabelo, quando eu vi, eu falei, uai, tá chorando. Uai, o que foi, Maria Marta, que você tá chorando? Você nunca chorou, passou por uma cirurgia muito difícil, né? E não chorou. Ela falou, mãe, mas você sabe que o que eu mais cuido em mim é meu cabelo. Falei, é. Eu levantava, ela trabalhava na Celg, na época, entrava às 7h30, ela levantava madrugada para arrumar o cabelo. Ah. O que eu mais cuido de mim é meu cabelo. Mulher, né? Vaidade de mulher, né? Cabelo. E aí ela pegou, sim, tava caindo tudo. Ela pegou no cabelo, tava caindo tudo. Aí eu peguei e falei para ela, mas o Hilton, que é gente boa demais, já tinha mandado fazer uma peruca para ela. Pegou o cabelo dela, assim, a amostra, com o cabelo igualzinho. A peruca ficou igualzinho. Falei, já fez a peruca. Isso antes de cair, já estava esperando, né? A peruca ficou igualzinho o cabelo dela. Parou de chorar. Vai, como que ela descobriu? Como que foi o processo assim, da descoberta? Porque ela já estava com o Rodrigo e o Samuel, né? Tava, estava pequenininho. Ela fez uma dieta, tá fazendo uma dieta, que achou que estava gordinha. Aí no mês ela emagreceu 5 quilos, no outro mês 4. Aí já não era da dieta. Eu já estava emagrecendo, né? Por causa do problema. Aí quando ela emagreceu, dava para pegar. Ela começou a pegar Nossa, ela sentia um nome. Sentiu. Aí ela disse que depois que começou a pegar, nunca sentiu dor, nada, ele começou a ferroar. Foi, aí ela foi ver o que era, né? Foi o médico ver. Quando fez o ultrassom, na ultrassom, acho que o médico a pessoa que faz já falou alguma coisa para ela, né? Ela já foi no Dr. Emerson, que é o gastro do Hilton. Não, é o tanto que Deus cuida. E ele gostava demais dela, esse médico, o doutor Emerson, era do estômago do Hilton, do marido dela. Aí ele chamava ela de boneca, a minha boneca. Aí conversou com ela lá, mostrou a ultrassom, deu cistocarcinoma. Aí ele ligou para mim, sabe? E ela foi embora para casa, para pegar os meninos lá em casa. Aí ele ligou. Falou, dona Hilda, a senhora está sentada? Eu falei, não, então senta. Naquele tempo só tinha o telefone, não tinha. Aí eu sentei. O que foi, doutor Emerson? Ele falou assim, a minha boneca está indo embora agora. Dona Hilda, ela está com cisto, 99% é maligno. Nossa. Aí ele falou, ela precisa fazer uma ultrassom, uma ressonância amanhã. Você agiliza ela, porque ela é sossegada. Aí quando fez também a ressonância, aí já marcou cirurgia, tudo rápido. E como foi essa notícia para a senhora? Quando soube que tinha acabado de perder um filho, né? Tinha. Recente, e aí de repente sua filha descobre que está com câncer. Como foi isso dentro da senhora? Nossa, demais. Parece que ainda ela que tinha os menininhos, mas pensava que ela curaria, né? Que Você operava, teve fé, né, que curava. ia curar. Aí eu achei interessante uma frase que eu falava antes. Nossa, meu filho morreu. Se ele tivesse ficado doente, eu tinha feito uma promessa, ele tinha sarado. Aí veio a doença dela. Nossa. E eu fiz promessa. Então hoje eu acredito assim que a gente, Deus, que nasce já tem o dia, né? Mas foi muito forte quando eu soube a notícia dela. E a senhora ficou revoltada em algum momento com Deus, Não, Vaida? não, eu ficava perguntando por quê. É revolta, né? Por quê, né? E inclusive a gente morava do lado da igreja São Judas, no setor Coimbra. Aí minha mãe, nossa, minha mãe era ligada demais ao Marcos na época, né? O meu filho. Minha mãe falou que ir na igreja era só atravessar. E eu, ir na igreja? Pra quê?
É uma revolta, né? É. E minha mãe foi. Mas aí isso tudo passou, depois passou. A única coisa que eu continuo assim é o amor que eu tinha por eles e tenho até hoje, né? A senhora conseguiu resgatar essa fé, né? Mesmo diante de toda essa dor, a senhora resgatou ainda essa fé. Foi. Vaide, como que era para a senhora olhar assim para ela doente e olhar para o Rodrigo e para o Samuel tão Nossa, pequenos e assim, querendo ou não, o Tilto também, né? Um casamento tão jovem. nossa, muito jovem, os meninos pequenos, né? Olhava, muito difícil. Olhava, pedia a Deus para ela sarar, que sarasse, né? Mas não tinha jeito. E aí, depois de um ano que ela faleceu, primeiro ele levou eles lá no para ver ela, né? No hospital. Levou. Eu estava com a minha irmã, Helena, olhando eles. Aí o Hilton foi lá buscar eles. Aí a minha irmã falou que o Hilton estava chorando. Ele falou, nossa, a minha irmã falou, a Marta deve estar passando mal. Aí arrumou eles, bonitinho, arrumadinho, e levou eles lá para ver ela. Ela viu eles, assim, olhou, conversou, falou, pode levar. Falou, deixa aí. Aí vieram embora, né? Eu sei que depois ela foi ruinando. Um dia a médica falou para mim, o Hilton, doutora Maria Márcia. A doutora Maria Márcia, eu achava ela uma médica, era de quimioterapia muito, como se diz, assim, sabe como é que é médico? Muito secão. Uhum, sim. Aí eu pensei um dia, a doutora Maria Márcia, acho que não tem filho, não tem mesmo, não. Aí ela mandou a outra médica, Viviane, falar com a gente. Aí a Viviane falou assim, que ela estava em fase já terminal, que ela poderia morrer hoje ou amanhã ou daqui a um mês, não tinha como. E falou assim, vocês vão pedir, vocês vai chegar uma data, uma época, vocês vão pedir para ela, você vai querer que ela morra. Que ela morre. Aí eu falei assim, não vai chegar esse dia, não vou pedir, não vai chegar. Falei Mãe para a nunca médica, vai. Mãe, né? Falar isso nunca, né? não vai chegar esse dia. Falei para a médica, doutora Viviane, eu e o Hilton junto, né? Mas chegou, né? Chegou o dia. Ela tava sofrendo muito. Hã? Ela tava sofrendo muito, chegou num Dava. ponto que ela tava. Foi quanto Mas tempo de luta que ela teve um nessa ano, doença? 1 ano e 1 mês, mais ou menos, que ela fez a cirurgia em outubro. Quando foi em novembro, ela morreu 1 ano e 1 mês, né? O câncer chegou a espalhar, foi isso? Foi. Primeiro deu aí no ovário, né? Uhum. Mas depois voltou. Ela estava bem, a Tirou, mas médica voltou. tinha mandado até parar com a quimioterapia, fez 6, né? Aí parou 1 mês, voltou. E aí voltou bem mais forte. Agressivo. Que quando ela começou a tomar essa quimioterapia, e caiu tudo, até os cílios, sobrancelha, tudo, era uma bem mais forte. Mas aí não adiantou mais. Ela tomou acho que umas 3, assim, só foi piorando. E é bem, eu imagino assim a questão da revolta da senhora também, porque são 2 filhos que morreram no auge da idade, né? Foi muito Juventude, novo, né? né? Extremamente jovens. E aí foi levado. Então, assim, é bem válido, né? Às vezes a revolta da senhora, porque Na época do Marcos eu fiquei assim, sabe? Ai, mas por quê? Meu Deus, por quê? Eu achei interessante que a Maria Marta, ela estava ruim para comer, porque a hora que voltou, acho que espalhou, foi pro estômago e tudo, né? Ruim para comer. Aí fomos lá no Pitaco, é o Linda Vista, com ela, né? Eu e ela e eu, nós dois sempre acompanhávamos. Eu lembro de uma vez que ela internou lá na UTI, eu falei, não, você não está mal, lá no Sultão Araújo, é só porque não tem vaga. Mas eu não fico sem a senhora e o Benzinho. O Benzinho e a mamãe vai ficar aqui fora, e a gente fica fora lá no UTI. Até
conseguir vaga para ficar com ela. Eu não fico sem a senhora e sem o benzinho. Aí a gente foi pro Bitaco, a dona Isabel, a mãe do Hilton, fez uma comida lá, não sei nem se eu devo falar essas coisas. Pode falar, Claro, vai. pode. O frango chamado João Sujo. Você já viu falar? Não. Nossa, é uma delícia. É, o João João Sujo, Sujo. aí quando tá pronto, põe a massa. A massa de milho, faz o frango, né? E vem com a E massa de dona milho. Isabel cozinha muito bem. Ela comeu, Tudinho. a Maria Marta comeu. Mãe, mas tá gostoso. Eu vou voltar a comer mais, mas tô com medo de falar. Não, pode comer, não vai fazer mal, não. Pode comer. Foi a única comida que ela comeu. Tá? Aí voltamos de lá, dessa eleição, ela já internou, já passando mal, né? E ficou. Mas então. é uma pessoa maravilhosa, né? Mas é interessante, dona Ida, porque a senhora, mesmo diante de tudo isso, a senhora não perdeu. Aliás, teve um momento, né, que a senhora teve ali balançou a fé um pouquinho, né, uma revolta, que é normal, né, eu acredito. Mas depois disso a senhora se manteve de pé. A senhora, aqui tem muita gente, inclusive aqui no chat, falando, sabe, elogiando a senhora, falando que ama, o quanto a senhora é uma pessoa alegre, de fé, né? Muita gente mesmo falando que ama a senhora. Então, então tá aqui Graciano, vó Ida nós chamamos. Então, assim, tem muita gente falando aqui, muita coisa boa, sabe? Assim, sobre a senhora, a gente vê o quanto a senhora é querida mesmo, e tem bastante pessoa no chat aqui também. Então, assim, eu queria que a senhora contasse um pouquinho, né? Porque tem muita gente que passa por histórias, nem metade das histórias que a senhora passou, né? E fica revoltada. Tá revoltado, às vezes, assim, entristece, eu posso dizer, porque minha avó também, eu tive uma avó que, hoje eu não tenho mais avós, né? Mas a mãe da minha mãe, ela perdeu alguns filhos no longo do caminho também, nesse processo, e minha avó, ela foi se fechando, ela perdeu o marido, ela perdeu os filhos, e ela foi se fechando para isso, para a vida, sabe? Ela foi perdendo o sorriso. Então, acontece muito isso normalmente, né? E ver isso na senhora, assim, que a senhora continua essa pessoa iluminada, né? Alegre, contagiante. Ainda vai contar as histórias da senhora? Não, e Eu sei que tem muita história aí boa. Ana Paula, que eu achei mais incrível, porque eu não sabia. Porque, assim, a avó ainda me viu nascer, né? Quando minha mãe foi pra maternidade, meu pai deixou minha mãe lá, a avó ainda que tava lá, e ele foi dar uma volta na cidade para apresentar a cidade para um primo dele de São Paulo. Então, assim, a avó ainda acompanhou, né, o nascimento dos netos e dos aderentes, né? De coração. E eu não sabia desse detalhe, que durante essas perdas, né, do Tutu e da tia Marta, ela ainda teve que fazer uma cirurgia cardíaca. Teve. Que ainda, tipo assim, saiu da cirurgia com sucesso e o Sô quase morreu também num acidente, né, Vaida? Foi. Em 90 que teve esse acidente, né? Que eu Aham. achei que tinha muitos. Pensei, meu Deus, como que eu vou criar uma... Que foi antes do falecimento do filho da senhora, né? Não, foi Depois. depois e Ah, antes do da tia foi. Marta. Aí eu teria que fazer uma cirurgia cardíaca, né? Mas falou que eu tinha que ir para São Paulo. Não vou deixar a Maria Marta de jeito nenhum. Não. Aí depois que ela faleceu, aí que eu fui fazer a cirurgia, né? Correu tudo bem. E eu lá no hospital, assim, andando para lá, para cá. Aí, não, primeiro eu fui no médico. Ele, a senhora já vai ficar aqui. Não, eu quero ir em casa pintar o cabelo. E o médico, arrumar as unhas. Ele falou, não pode. O médico falou, não pode, tem que... né? Sem esmalte. Então, só vai ficar aqui no hospital, só esperando uma vaga. Aí eu fiquei andando lá no hospital e eu sei que pediram 20 doadores de sangue. Nossa. Aí chegou aí eles procurando eu e vigiando, né? Procurando eu assim. A senhora que vai fazer uma cirurgia é. Uai, mas só tá andando aí de jeito. Falei, uai, tô, de boa. É porque precisa 20 doadores. Falei, nossa, eu vou arrumar. Aí fiz a cirurgia, fiquei na época, era tão atrasado, 16 dias, né, neguinha, internada, mas isso tudo bem. Aí, o Araújo Jorge, a entrada do Hospital Araújo Jorge com São Francisco é muito parecido, não é? Você já reparou mesmo? Nunca reparei. É a entrada? a frente. Sim.
Aí, isso já tinha quase um ano. Aí eles me levaram os netinhos lá para eu ver, o Rodrigo e o Samuel. O Rodrigo e o Samuel, já tinha um mais de. O Samuel já estava quase 3 anos, né? E o Rodrigo. Aí Samuelzinho chegou lá e falou assim para mim: Nossa, eu achei. Quase eu vontade de chorar. Ele falou assim para mim: Vó Ida, que, minha filha? A mamãe está aí dentro? Nossa, Vaída do Nossa. céu. Falei, nossa, meu filho, não sabia o que falava para ele, quase 10 anos. Já tinha passado o tempo, ele pensou, levou eles lá para. A memória, né, A Vaída? mamãe Nossa, está aí tadinho. dentro do É. hospital. Porque aí eu saí para atender eles lá fora do hospital, né? Aí ele perguntou: E o que a senhora respondeu para ele? Meu filho, mamãe tá no céu. Porque eles começaram a me chamar de mamãe, assim, né? Aí o Hilton falou assim para eles: A vó Ida não é a sua mamãe. A vó Ida não é. Ele falou, mas nós não tem mamãe? Nossa. Tem. A mamãe de vocês é a Maria Marta, que está lá no céu. Aí eles não chamou mais eu de mamãe, não. Ele só tem o papai, que o papai é a mamãe também. O Wilton sempre fez o papel de papai e de mamãe para ele, sabe? É, e assim a gente tem que tirar o chapéu. Porque ele não Foi abandonou o grande, ó. barco. Não mesmo.